Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, ali no verso 30 a 26. Escritura assim: E falando ele estas coisas, o mesmo Jesus se apresentou ao meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam o Espírito. E ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sofrem tais pensamentos nos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Palpai em mim vejo, pois o Espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés, e não creem com eles ainda, por causa da alegria. Estando maravilhados, disse-lhes: Tendes aqui alguma coisa de comer? Então eles apresentaram-lhes parte de um peixe assado e um fato de mel, o que ele tomou e comeu diante deles, e disse-lhes: São estas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: Assim está escrito, assim convinha que Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e ele, em seu nome, se entregasse ao arrependimento e a remissão dos pecados por todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os fora até Betânia, e levantando suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo louvando e bendizendo a Deus. Amém. Glória ao nome do Senhor. Quando Deus na igreja nos traz lembrança desses assuntos, vai sempre existir um motivo mais, e vai sempre existir aquela convicção única de que como nós devemos depositar cada vez mais o nosso amor, a nossa confiança em Jesus Cristo, nosso Senhor. Algo que deve ser feito com muita dedicação, com muito sentimento, com muito pesar, no coração e de forma individual, de forma coletiva, como estamos aqui hoje, por parte de por parte de você, por parte de mim, por parte de todos. Esse sentimento de amor deve sempre estar em elevação, em crescimento, deve sempre progredir na vida de cada um de nós, por conta da sua palavra, que é fiel, a palavra é verdadeira, é pura, é santificada, e tem poder também de santificar-nos, de purificar-nos. Cada dia que ouvimos a palavra, nós vamos pegando para nós, vamos adquirindo para nosso próprio alimento espiritual aquilo que é necessário e aquilo que nós ouvimos naquele dia. Como foi esses dias? Como foi ontem? Saímos daqui maravilhados. E o Senhor vai nos enriquecendo e faz com que esses momentos, essas histórias
refletir naquilo, trazendo para os nossos dias atuais. Nós conseguimos então voltar, é como se nós entrássemos naqueles dias junto com eles, andássemos pelas ruas de Jerusalém, víssemos as obras que ele fez, contemplássemos junto com os demais tudo o que aconteceu e vivêssemos aqueles momentos juntos. Isso é estar dentro da casa de Deus e viver a palavra, sentir a palavra, ter uma plena comunhão com a palavra. É muito glorioso que aí fora, que na tua vida particular, você tenha para você um bom conhecimento das Escrituras, até profundamente, e nós não vamos negligenciar e também não vamos deixar de falar ou querer dizer que não existe, porque isso é fato. Há irmãos e irmãs entre nós que têm um conhecimento muito amplo do que se fala na palavra de Deus, porque eles buscaram, eles se envolveram com isso, desde que eles conhecem e sabem que é importante, é uma riqueza que eles têm, podem possuir, então eles se envolveram com isso. Isso é uma riqueza que é individual, é particular. Você, irmão que está aqui ouvindo a palavra e que faz isso, continua mesmo, intensifica mais. Quanto maior for o teu ser e for o teu conhecimento, é melhor para a tua vida espiritual, melhor para a tua alma, é melhor para quem convive com você, seja dentro de casa, seja no ambiente familiar, seja no ambiente profissional. Quem convive com você vai sentir o que você sente, vai viver o que você vive, porque isso é contagiante, irmão. Servir a Deus, ou na observação da palavra, é algo contagiante. Então, vive a palavra, não vem aqui na igreja e fica disperso com quem anda, com quem fica indo para o banheiro, com quem fica conversando, com quem fica falando. Não se disperse. Aqui é um lugar para você dar atenção para tudo. No hino que você canta, numa obra que você ouve, na palavra que vem na igreja, tudo isso daí te serve de alicerce. Vai criando uma base forte dentro de você, vai criando algo firme dentro da tua mente, para te ajudar a caminhar nesses dias que nós estamos vivendo, nessas investidas do inimigo contra a tua alma. É aqui que você tem que vir buscar. Sabe essa guerra que vive na tua mente, que está andando no teu coração, que fica maquinando? Você precisa desses bons momentos ali. Você precisa viver eles. Glória ao nome do Senhor. Alguém contou uma obra quase semelhante que você passa, glorifica a Deus aí. É o mesmo Deus, é o mesmo poder, é a mesma força. Glória a Deus, vem para te libertar, é semelhante. É o mesmo Deus, é um só povo, é um só Deus. Não foi um só batismo? Glória ao nome do Senhor. Então a tua vida está ligada aonde? Nessa comunhão perfeita, de amar, de viver, de contribuir para que a comunhão seja perfeita também. Você está aqui dentro hoje, você está contribuindo para a comunhão ser perfeita? Então recebe a palavra no teu coração, vive ela, porque é ela que vai te libertar. Ela vai te fortalecer. Mas se você começa a achar que já não dá mais, você não dá muita importância mais para a palavra, se distrai com qualquer coisa, no banco que você está sentado, com um objeto na tua mão, você se distrai com qualquer coisinha, a palavra vai trabalhando na igreja e você vai ficando de fora desse trabalho. Você não vai sendo incluso no que Deus está querendo fazer aqui. O corpo é um só. Você está fazendo parte desse corpo aqui hoje? Você está fazendo parte dessa comunhão aqui hoje? Glória ao nome do Senhor. Então recebe a virtude necessária, a comunhão necessária, a fé necessária, a crença necessária, a força necessária para vencer os dias que você está passando com dificuldades para sentir Deus na tua vida e na tua alma também, diz o Senhor. E essas dificuldades você precisa superar, porque para isso foi superado por nós lá no passado. Sabe, muita coisa aconteceu lá atrás, para hoje nós não termos desculpas. Nem aí no particular, nem quando você estiver fazendo sala com alguém, ou tiver conversação com alguém, nunca haverá desculpa para quem quer que seja.
que é difícil, que você não vai aguentar, que você não vai suportar, que não vai dar para passar. Nós nunca queremos esse argumento. Contra a palavra, ou à luz da palavra, nós não temos contra-argumentação. Isso não dá, o que não dá? O que foi que o Senhor passou que você está passando aí? O que foi que os nossos antepassados passaram que você ainda não passou? Glória ao nome do Senhor. O que eles não viveram, que você vive hoje, é a proliferação do pecado, da imundícia que esse mundo está vivendo nos dias de hoje. Isso eles não passaram, mas para os tempos de hoje, o Senhor ia chamar uma nação, ia proteger essa nação, ia ensinar essa nação, ia fortalecer essa nação para que ela conseguisse sobreviver nesses dias. No tempo da velocidade da comunicação, no tempo do aumento da dignidade, haveria um povo que ia se reunir para dar glória a Deus, ia crer na palavra, ia viver na palavra, ia ter força para sobreviver nesse mundo enganado. Você sente isso? Volta na glória a Deus, que o Senhor está vencendo nesse lugar. Mais uma vez, diz o Senhor. Aleluia, no nome do Eterno. Então precisamos. Essas coisas são espíritos para nós. Para isso ele venceu. Ele conseguiu provar. Ele conseguiu sair de onde nós também estávamos. O nosso espírito estava. Ele conseguiu sair de lá. Veio para uma missão. Não nasceu na nossa mesma semelhança da união do homem com a mulher, mas pelo Espírito foi gerado no ventre de uma mulher virgem e nasceu. Provou no corpo o que nós provamos. Venceu o pecado, venceu o inferno, venceu a morte, numa idade mediana. Tudo numa idade mediana. E é interessante que ele partiu para aquela idade mediana, não é? Ele partiu para aquela idade. Porque ele falou assim, deixou escrito assim, que naquele dia vós ressuscitareis como este meu corpo. Quer dizer, podemos partir deste mundo já num corpo envelhecido, cansado, mas quando nós ressuscitarmos, nós vamos ressuscitar num corpo imortal, diferente, rejuvenescido e fortalecido pelo Senhor. Glória ao nome do Senhor. Mas aí está. Então você vem caminhando com Ele na história, vem passando com Ele na história, até chegar ao ponto que chegou a necessidade de observar o mundo que hoje nós fazemos parte da história dele, não o mundo daquele tempo, mas fazemos parte da história dele. O nosso inimigo, que atua hoje, ele fez parte daquele mundo, daquela história. Ele fez parte. Ele estava lutando para derrotá-lo, para matá-lo, para destruí-lo, e não deixar que a obra fosse consumada. Mas, no entanto, olha as coisas gloriosas que a história nos mostra. Ele foi vencendo, passo a passo. Ele foi vencendo cada investida contra ele. Até a tentação ele venceu, lembra? Venceu até a tentação. Falou para você falar, filho, filha, vai lutando, etapa por etapa, vai vencendo. Porque o teu dia vem a passos largos, mas o teu dia vem. Quando se fala o teu dia, é exatamente o dia em que chega o tempo de encerrar a tua carreira, o teu tempo termina aqui. Então o teu dia, ele vem também. Mas quando não vem, vive hoje como se fosse o melhor dia. Vive hoje como se fosse o tempo de uma dispensação perfeita para você. Aquela dispensação que você vive e não quer perder mais. Sabe como? Sabe aquele crente, quando o Senhor chama ele das águas, ele desce aquelas escadas ali, e é uma alegria, uma virtude, ele quer pregar, ele quer orar, ele quer testemunhar, ele quer cantar, ele quer visitar, ele quer viajar, ele quer dizer para todo mundo que eu sou um servo de Deus. Você não sabe, Deus me chamou na fala do santo batismo, não é vinho, eu te pecado foi tudo perdoado, eu quero ver obra, eu quero ver milagre. Vive esses momentos de alegria, glória a Deus, aleluia, em nome do Senhor. Porque amanhã, depois que você está caminhando, vem as adversidades, vem as lutas, vem as guerras, e você já armazenou bastante aí no teu armazém, alimento, que vai te ajudar a sobreviver, que vai te ajudar a vencer.
Por isso a necessidade de estar aqui dentro, de se alimentar da palavra, de viver da palavra, da oração. Bem-aventurado é você que vem ouvir a palavra e que na tua casa você está sempre em oração, sempre em oração. Que papel bonito do crente, né? Tá bom, estou pregando bastante, estou precisando me divertir um pouquinho, estou precisando dar umas viajadinhas, curtir um pouquinho. Poxa, não é pecado. Mas não esquece que aqui tem um lugar que a tua alma espera, almeja e deseja estar aqui sempre. Consegue entender isso, irmãos? A necessidade desse convívio aqui, consegue entender isso? Essa graça não foi quem gerou essa graça, não foram Luís Francisco, que lá atrás, como uma espécie de uma ave evangelista, trouxe no seu biquinho uma semente, era a semente da graça. Ele pousou lá em São Paulo, mas em São Paulo foi bem rápido, depois ele foi para o Paraná. E conforme nós entendemos na história dele, lá no Paraná, ele soltou a semente numa cidade de Santo Antônio da Platina, soltou a semente. Ela caiu numa terra boa, chamada Coração, e tem uma árvore frondosa, a família Mascabra tem uma árvore frondosa. Depois ele saiu, essa semente foi espalhando, porque de uma árvore o pássaro pegou a semente, foi levando para outra, soltou em São Paulo, soltou no Rio de Janeiro, soltou aqui em Minas Gerais, no Distrito Federal, e foi soltando essa semente em todos os estados do nosso Brasil, foi soltando para a América Latina, soltou na Europa, na Ásia, e aonde você pode imaginar, a graça já está entrando, está chegando, o conhecimento de Cristo está se expandindo cada dia mais para provar o amor, para provar que existe uma família santificada, existe uma família que é louvada, mas é uma família muito abençoada por Deus, que vê obra, que vê milagre, que vê maravilhas, que vê revelações, sentimentos de amor, de comunhão, de intimidade. Glória ao nome do Senhor. Você tem esse sentimento aí de amor, de comunhão, de intimidade? Você é amigo de Deus? Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Então, se você é amigo de Deus, não vai faltar essas coisas na tua vida. Vai alegrar o teu dia a dia, vai alegrar a tua história. E Deus escreveu com tanta alegria. Quando Deus quer movimentar a vida de alguém, quando Deus toca ele de bairro, de comum, aleluia, de cidade, Deus toca ele de estado, até de nação, aleluia, Deus ensina ele a falar outros idiomas, torna-se um poliglota até mesmo. Mas por quê? Porque você tem obra para fazer. Chega o tempo que Deus fala para alguém, até aqui, aleluia, eu quis que você ficasse, ou até aqui eu desejo que você vá, ou para sempre isso tu viverás. Aleluia, é a obra de Deus. Você está preparado para a obra de Deus, porque ele te chamou, e ele só uma guerra, uma luta sem fim. E no meio dela ele tem que te abençoar, ele tem que te ajudar, ele tem que te mostrar o caminho, e fala assim, você não pode voltar, é para frente que você tem que ir. Aleluia, nome do É para frente que Deus vai te ajudar, é para frente que Deus vai te animar. Olha que Deus fez com eles, irmãos, eles também tinham medo. Eles tinham o Senhor com eles, mas eles tinham medo também. Confiança plena eles tinham, mas o medo estava lá. Verdade é que eles pegaram o Senhor, levaram o Senhor para um lugar que traduzido, né, o Monte das Caveiras. Monte das Caveiras, era o Monte Gólgota, mas ali era um cemitério. A morte que os judeus escolheram do Senhor era a morte de um malfeitor, não era a morte de um homem digno, a morte de um malfeitor. Ele, tanto a verdade, foi crucificado com 2 ladrões, não é? Como nós sabemos da história. Crucificado até isso, que humilhação. No coroa, falava, debochavam tanto do nosso Senhor. Além de esbofeteavam, chicotavam, humilhavam ele, falavam que ele era Jesus Cristo, o Rei dos Judeus, com uma coroa, mas a coroa dele não é aquela que você vai receber lá. A coroa que você vai receber é de glória, a coroa da vida eterna, a dele era de espinho.
diferença. Um recebe de espinho para nós receber uma de glória. Um derrama junto com o suor lágrimas por fazer tanta força no corpo para suportar dores. As veias que estouraram, as microveias que estouram, vertia sangue também. Como se nos bastasse pedir água. Ai, malvados, incrédulos, deram vinagre para o nosso Senhor beber, não foi água. E quando você está lá na tua amargura, comendo toda a amargura do teu sofrimento, o Senhor te dá água. Porque a água que vem do Senhor é a água da vida. Ele te refrigera, Ele te traz paz, te traz alegria. O vitupério de Cristo, o sofrimento de Cristo gerou a paz, gerou esse amor, essa ligação, esse elo que nós vivemos hoje. Glória ao nome do Senhor. E como se não bastasse ainda, não, que foi, lancetou ele. Lancetou ele. Saiu sangue e saiu água também. Como nós já aprendemos, ouvimos, que isso simboliza o nascimento. O rompimento da bolsa que está grávida é água. E quando ela dá a luz, também tem sangue. Lá, verter, espetou o professor com a lança, saiu água, saiu sangue. Houve um nascimento ali. Ele rendia o seu espírito de vida, mas havia um nascimento. Tinha um propósito. Tinha um propósito. Ele precisava descer as partes mais baixas da terra. Diante daquela luz tão maravilhosa que é Cristo, diante daquela luz tão maravilhosa que veio a morrer, nem o sol, nem o próprio sol se ousou brilhar naquele momento. Nem o sol, ele se escondeu. Diz a palavra que teve trevas. Nem o sol teve a capacidade, a ousadia de querer brilhar naquela hora, porque nem ele podia brilhar. O brilho tinha que ser só do Senhor. A terra, quando recebeu o seu Espírito, diz a palavra, houve terremoto. A terra tremeu. Não sou digno de receber o meu Senhor, o meu Criador. Tremeu toda. Aleluia. E onde estavam os discípulos escondidos? Vamos matar também, matar o nosso Senhor, vamos matar. Mas não sabiam que quando eles estavam lá escondidos, eles não sabiam que o Senhor estava lá. Foi lá para que eles encontraram aqueles espíritos que estavam lá já antes, bem antes da sua vida. E precisavam crer neles também. Mas, enquanto eles estavam lá, o corpo dele estava ali tirado. E o corpo dele foi levado para uma sepultura. Vocês já viram? Quando ele fala assim, melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Tem isso, não tem? Melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é o fim do que o começo de todas as coisas. No dia do nascimento, aquele ambiente humilde, bem pobrezinho, uma manjedoura, no meio dos animais, com aquele cheiro dos animais ali. E no dia da morte, foi um grande dia, o dia que a luz ia brilhar mesmo. Ela teve que brilhar, que ela foi até lá para brilhar onde estava a morte. Então lá ela foi brilhar. E quando ele inspirou um homem chamado José de Arimateia, um senador da época, um homem justo, ofereceu para aqui o sepulcro novinho, nunca foi usado. Sepulcro, nosso Senhor aqui, sepulcro. Foi sepultado entre os ricos. Nasceu entre os pobres, foi sepultado entre os ricos, porque a riqueza da graça repousava sobre ele. Essa riqueza que nós repousava sobre ele. Glória ao nome
Você viu como você é rico? Como você é rica? Você aceita ter essa riqueza sempre em você? Riqueza da graça do Filho. Aleluia, o nome do Senhor. Mas melhor é o fim do que o começo de todas as coisas. Porque o começo, já descreveu os seus próprios dias, era o começo de uma grande guerra, de uma grande luta contra um espírito terrível que vivia naquela época, que enterrava naquela época, que era o espírito da morte. Então, melhor é o fim do que o começo. O começo foi guerra, mas o fim, quando terminar tudo para você aqui, você vai herdar a vida eterna. Ele voltou no terceiro dia, salvo eu, foi numa sexta-feira. Ele partiu, foi numa sexta-feira, porque no sábado ele preparava a Páscoa. Uma sexta-feira. Mas quando foi ali pelo domingo, um dia como esse aqui que já está terminando, falta poucas horas desse dia terminar, ele ressuscitou dentre os mortos. E ele trouxe com ele o poder sobre a vida e sobre a morte. A morte não estava mais descontrolada. E os discípulos que estavam lá com medo da morte já não precisavam mais se preocupar com a morte. Porque aquele que ressuscitou dentre os mortos, o Senhor podia falar assim: ó, eu estou ressuscitando agora, ressuscitei dos mortos, eu vou me apresentar. Agora eu vou me apresentar lá para os soldados que me acertou, para os soldados que me crucificaram, vou me apresentar para o Herodes, que está aqui, vou me apresentar para o Herodes, vou me apresentar para esses reis, para esses grandões aí. E nada. Ele ressuscitou e foi se apresentar para os pequenininhos. Porque as coisas sábias e santas ficam ocultas aos sábios e entendidos, mas foi revelado aos pequenininhos. Glória ao nome do Senhor. Ele voltou triunfante. Glória ao nome do Senhor. Terminou o vento. Aleluia, dos discípulos que estavam lá. Não é verdade? Porque de manhã cedo, ao nascer do sol, aleluia, Maria Madalena tinha soldados lá, não tinha medo, aleluia, não podia ter medo, ela confiava, foi ela, foi mais uma companheira, foi bem sentindo, quando o sol estava nascendo para ver se estava lá, não viram nada, mas tinha um varão lá que falou para elas: olha, quem que você está procurando? Jesus Nazareno não está aqui, já ressuscitou dentre os mortos, vai, diga aos 12, agora ainda diga aos 12, aleluia, que ele já ressuscitou e que ele vai até eles. Quando ela deu a notícia, o João e Pedro saiu correndo, João mais veloz chegou na frente, aleluia. Mas vocês lembram uma passagem de Pedro, que quando o Senhor perguntou: quem vocês acham que eu sou? Aleluia, ninguém falava nada. Pedro sempre na frente falou assim: tu és Jesus, tu és Jesus, o Filho de Deus, aleluia, verdade. E sobre essa rocha será edificada a minha igreja. Glória ao nome do Senhor. Mas então ele sentava nele, ele tinha roupa para pregar, ele pregava mesmo, aleluia. Não foi assim, saiu correndo, não perdeu a corrida do João. Mas quando chegou, João olhou embaixo, não viu nada, mas esperou Pedro, a educação, aleluia, o nome do Senhor. Espera todo mundo, entra agora nessa mesma comunhão, recebe a palavra, porque a morte não vai te alcançar. Se estou aqui com medo dela, você sai daqui sempre com medo. A igreja ajuda aqui, aleluia. Você precisa libertar alguém aqui. Você está com medo da morte. Que morte você tem medo? Aleluia. Chave da vida e da morte está na mão do teu Senhor. Se a
seremos revestidos com poder, e seremos mesmo, na nossa humildade, na nossa simplicidade, mas no nosso desejo sincero de agradar a Deus, nós seremos revigorados, fortalecidos, nós seremos transformados, porque é isso que Ele quer, é nos transformar a cada dia com a sua graça no nosso coração, com o seu sentimento verdadeiro dentro do nosso coração. Vocês pensam que a obra falou por aí, nós não tínhamos nem dinheiro para voltar para casa. Depois desse acidente, nem dinheiro nós tínhamos para voltar para casa, mas o nosso destino era onde? O táxi do seguro falou assim: eu posso levar vocês tanto para Belo Horizonte quanto para Curitiba. O que vocês escolhem? A nossa missão é onde? Curitiba, então nós vamos para Curitiba. Deus tomar os caminhos. Aleluia, nome do Senhor. Chegamos lá no culto, Deus foi mandando a palavra, falou assim: ó, você aí, aleluia, você veio aqui hoje, mas tem tudo, tá tudo marcadinho para você pegar. Você vai errar, você vai falar: não faz isso não, Deus ama a tua alma, Deus ama a tua vida. Aleluia, a igreja tem um problema, não. A igreja ficou bem assim, acho que não existe isso aqui não, mas o Senhor foi abrindo mais, a palavra foi de corrente, o Senhor foi abrindo mais, e o Senhor falou: você está aqui, ela te prometeu casa, ela te prometeu carro, ela te prometeu dinheiro, a passagem está no teu bolso, é para sábado, 4 horas da tarde. Acabou o culto, veio saltando assim, o Senhor veio saltando, parou o moço de verde na minha frente e falou assim: posso te dar um abraço? Pode. Sabe por quê, irmão? Ela não me prometeu casa, ela me prometeu carro, ela me prometeu dinheiro, a passagem está aqui, ó, é para sábado, 4 horas da tarde, mas Deus ama minha alma, arrastou a passagem, jogou no chão e me deu um abraço. Eu senti um milagre naquele lugar, saí do carro chorando, porque aleluia, o nome do Senhor aumentando na presença de Deus, porque Ele é poderoso para fazer os sinais do poder de Deus vão continuar nos acompanhando todo dia. Tem fé aí para ver, você vai ver outra coisa na vida do Senhor. Aleluia, o nome do Senhor. É muita honra, porque Deus faz honra. Nós acabou o culto numa sexta-feira, acabou o culto e nós agora começamos a voltar para casa. Nós dois estamos ficando. Mas Deus, irmão, tudo bem? Tudo bom? Deixa eu fazer uma pergunta: que dia que você volta para BH? Eu falei: não sei. Mas eu sorri para eles, todo mundo me olhando, e agora nós não temos condição de voltar. Mas o Senhor deu uma força. Eu falei: irmão, domingo. Nesse domingo, depois do culto, a gente volta para BH. Ah, comigo então dá tempo. Você se importa de ir comigo lá na rodoviária? Eu senti de comprar passagem de volta para vocês. Quem falou para ele? Nós não tínhamos condição. Aquele que nós estamos servindo, o mesmo Espírito que está falando hoje nessa palavra, vai vir para a nossa coração. Tem sentimento de alegria aí, já para viver os sinais, para viver as obras. Não se esconda, não se prenda. Viva esses momentos. Está terminando, vai passar muito rápido. Vale a pena. Você vai dizer na tua própria boca: vale a pena viver esses momentos. Deus seja